gente, estamos aqui com o livro de atividades da página 11. Então, vamos corrigir da 11 até 17, né? Vamos lá. Como ler bem? O bom repórter deve ser imparcial, diz a lição número 1 do jornalismo. Mas o bom leitor também tem sua regra de ouro. Ele deve sempre manter a cabeça aberta. O bom leitor sabe se distanciar das paixões. Está sempre disposto a ouvir uma ideia nova, ainda que ela coloque abaixo suas ideias antigas. Posto assim, ler bem parece um desafio fácil. Não é como também não é simples ser imparcial. Constatando a presença do elemento de coesão, como fatores de construção de sentido do texto acima, só não está correta a afirmação que, letra C, a repetição do termo sempre reforça a ideia de contradição entre a lição do 1 do repórter e a regra do autor. Ele não está em contradição, ele só reforça para afirmar, tá? Os pais dos privilégios. Os privilégios, de maneira geral, que em muitos outros países são encarados como exceção, no Brasil tendem a ser vistos como regra, em boa parte devido às crônicas, Em boa parte devido às crônicas desigualdades sociais que dão margem à sua existência e ajudam a preservá-los. Sob diferentes óticas, o debate sobre esse tema ampliou-se nos últimos meses a partir de integrantes de movimentos que foram às ruas pleitear passe livre nos ônibus e está também no centro das discussões relacionadas ao mensalão. Réus condenados no processo argumentam que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, o STF, não lhes dá chance a outro grau de jurisdição, o que de fato corresponde à verdade. Omitem, porém, o aspecto de jamais terem se insurgido contra esta deformação até o STF começar a desfazer a sensação de impunidade historicamente associada a julgamentos de políticos. Este é o momento oportuno para brasileiros nas ruas e políticos dos gabinetes reavaliarem seriamente vantagens discutíveis concedidas a uma minoria cuja conta é transferida para toda a sociedade. Os benefícios arcados pelo conjunto dos contribuintes se apresentam sob diferentes formas. Começam com aposentadorias especiais e mega salários para algumas categorias de servidores e inclui até mesmo o direito à meia entrada e passe livre defendido por manifestantes nas ruas. A polêmica instalação de celas VIPs para abrigar políticos condenados em rechaçada nos últimos dias pelos brasileiros, é um exemplo típico de até onde essas vantagens podem chegar. Sobram exemplos também tanto na área social quanto na econômica, onde há diferenças gritantes sobre o ponto de vista tributário, por exemplo. Em muitos casos, o tratamento discricionário se mantém por falta de transparência, ou, como definiu o antropólogo Roberto da Mata, em consequência da opacidade de um sistema de governo desenhado para manter os labirintos sombrios dos que se tornam aristocratas e milionários pela política. E isso só pode ter fim, na sua opinião, com uma diminuição da distância entre o cético e o legal. A redução do elevado custo dessas deformações depende de uma ampla mudança cultural que imponha maior transparência aos jeitinhos oficiais, permitindo à sociedade se manter devidamente inteirada sobre o custo com o qual arca para que seja dispensado a alguns pontos tratamento diferente do concedido aos demais. O Brasil do carteiraço e do sabe como quem está falando convive com regalias excessivas que precisam ser revistas.
O país não pode se conformar em consultar sendo chamado de República da Meia Entrada, como definiu o economista Marcos Lisboa num polêmico artigo publicado recentemente. O vocábulo onde, linha 17, tem regras bem específicas em relação ao seu uso prescrito pela norma gramatical. Nos últimos versos, no entanto, os falantes começaram a empregá-lo como elemento de ligação entre orações que não seguem as regras tradicionais. Assinale a opção em que onde foi empregado corretamente. Então, o onde, segundo a gramática normativa, ele só pode ser empregado para indicar lugar, tá? Mas esse emprego do onde, tá? Ele vem muito mais antigo, gente. Isso estava previsto, essa utilização do onde estava previsto no latim. E a nossa língua, ela é originada do latim, uma língua que não existe mais, que a gente chama uma língua morta, que é a língua latina, né? E as pessoas dessa época que usavam o latim, elas usavam o onde para qualquer circunstância. Então, isso de dizer que o onde está errado, né? Ah, não é onde, é em que, né? Ah, naquele momento onde eu fui assaltada, que horror. Mas naquele momento em que eu fui assaltada, não é onde porque não está determinando o lugar, né? E sim um momento. A gramática vai dizer que está errado, mas a nossa língua origina do latim e o latim previa esse uso, tá? Então, vocês usam sempre para determinar lugar, mas o nosso pensamento e o nosso uso, ele não está completamente equivocado, tá bem? Durante o uso, vocês podem escrever à vontade o onde, mas na hora de escrever é só para determinar o lugar, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra D. Alguma das reivindicações mais ferozes da população brasileira dizem respeito às verbas políticas utilizadas na construção de estádios onde serão realizados jogos. Onde? Lugar, estádio, tá? Na Copa do Mundo de 2014. Vamos lá. A seguir, são dadas possibilidades de substituição de alguns operadores coesivos no texto. Assinale-as. Então, apenas a 3, a 4 e a 5 estão corretas, tá? 3, com a qual, por com quem, com que. O como, por conforme. E o para que, por a fim de que, tá? 4. Quando as preposições estabelecem relação de sentido, elas têm função nocional, de noção. Quando são utilizadas para atender à necessidade imposta pelo uso de verbos e nomes, sua função é relacional, porque relaciona as conjunções com os verbos. Na frase a seguir, em República da Meia Entrada, qual é a função da preposição? O país não pode se conformar em continuar sendo chamado de República da Meia Entrada, como o definiu o economista Marcos Lisboa num polêmico artigo publicado recentemente. Então, nessa frase, a preposição de assume função nocional, pois estabelece relação de qualidade. Tá? 5. Gripado. Penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia da gripe que disseminou pela Europa. Além do vírus propriamente dito, 2 vocábulos virais, o italiano influenza e o francês gripe. O primeiro era o termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado, tá? Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos.
Nesse texto, a coesão é constituída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é letra E. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se aposta do organismo infectado. 6. O texto a seguir foi transcrito integralmente da obra Quarto de Desejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Leia-o com atenção e observe o mecanismo de coesão entre as frases do último parágrafo. 30 de outubro. Eu comecei a fazer as contas para levar os filhos na cidade, quanto eu vou gastar de bonde. 3 filhos e eu, 24 cruzeiros ida e volta. Pensei no arroz a 30 o quilo. Uma senhora chamou-me para dar-me papéis. Diz-lhe que, devido ao aumento da condução, a polícia estava nas ruas. Ela ficou triste. Percebi que a notícia do aumento entristece todos. Ela me disse: eles gastam nas eleições e depois aumentam qualquer coisa. O Auro perdeu, aumentou a carne. O Ademar perdeu, aumentou as passagens. Um pouquinho de cada um, eles vêm recuperando o que gastam. Quem paga as despesas das eleições é o povo. O discurso direto, reproduzido do fragmento em destaque, é marcado por um encadeamento semântico discursivo que resulta na sequência narrativa. A expressão coesiva responsável por essa sequência é e depois. Tá? 7. Ele elevou à 10ª potência a disseminação do conhecimento. Ele nos permite viajar sem sair do lugar, mas além disso, pode guardar informações por séculos. Romanos escreviam em tábulas, egípcios em papiros, e os maias e astecas tinham uma espécie de livro feito com casca de árvore. Mas o papel, desenvolvido no século II pelos chineses, e a prensa do Gutenberg do século XV foram as criações mais importantes para o surgimento do livro da forma como temos hoje. A primeira impressão ocorreu em 1442, depois que o uso da prensa se consolidou. Comerciantes lançaram uma variedade de títulos, muitos deles originários de manuscritos antigos, mas o boom ocorreu mesmo no século XIX. A Revolução Industrial trouxe inovações tecnológicas para o papel, tornando-o mais barato e acessível às editoras. Sem esses calhamaços de folhas, provavelmente boa parte da história da humanidade teria se perdido. Então, quais as alternativas está correta? A2. A vírgula se sucede egípcio foi usada para indicar a elipse da palavra escrevio, evitando sua repetição. Tá? 8. Eu estava deitado num velho sofá amplo. Lá fora, a chuva caía com redobrado rigor e ventava fortemente. A nossa casa frágil parecia que de um momento para o outro ia ser arrastada. Minha mãe ia e vinha de um quarto próximo. Removia baús, arcas, cosia, futicava. Eu devaneava e ia-lhe vendo o perfil esquálido, o corpo magro, premido de trabalhos, as faces cavadas como os malares salientes, tendo pela pele parda manchas escuras como se fossem a fumaça estranhada. De quando em quando ela lançava-me os seus olhos aveludados, redondos, passivamente bons, onde havia raias de temor ao encarar-me. Supus que admirava os perigos que eu tinha de passar, sofrimentos e dores que a educação e a inteligência, qualidades a mais na minha frágil consciência social, haviam de atrair facilmente. Não sei que de raro, excepcional e delicado e ao mesmo tempo perigoso ela via em mim para me deitar aqueles olhares de amor e espanto, de piedade e de orgulho.
Texto 2. Teia de aranha, galho seco de roseira, quem sou? Luz calçada em alpargatas de praia. Rápidas flores de fronha, quem sou? Pássaro que mora na neblina, destila seu canto de água limpa, longe sozinho, mas diga quem sou. No texto 1, vários recursos gramaticais são usados para permitir a progressão, a coesão e a coerência. Observe no texto o uso das expressões lá fora e de quando em quando. Em seguida, letra A. Identifique a função sintática exercida por cada uma. Então, a expressão lá fora, de quando e quando, são adjuntos adverbiais e indicam lugar e tempo, tá? Adjunto adverbial é o que fica perto do verbo, tá? Que fica perto do advérbio. O advérbio fica perto do verbo e o adjunto adverbial ele fica junto do advérbio. Explica a importância dessas expressões para a progressão textual. Então, as expressões mostram a sucessão de acontecimentos no tempo e no espaço, garantindo progressão na narrativa, tá? A poesia prometida. Fui colega de faculdade na década de 1980 do poeta Eucanaã Ferraz. Fizemos o curso de letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois nunca mais nos encontramos pessoalmente. 2 ou 3 cartas, 2 ou 3 e-mails e nada mais. E mais nada. Quando leio seus poemas, a imagem e a voz de Eucanaã reaparecem bem nítidas para mim. 30 anos de distância não são nada quando a palavra poética está presente. Esta é uma promessa que a literatura e a poesia em especial cumpre. Vencer tempo e espaço. Representar o ausente, renovar o momento passado, recuperar palavras e encontros. Toda leitura educadora é um encontro, e todo encontro é diálogo. E todo diálogo em literatura requer aprendizado, ver de novo e ouvir de novo. Talvez, quando os alunos se queixam da poesia, ou quando nós, professores, pouco espaço concedemos a ela em nosso dia a dia, talvez isso seja consequência de uma grande falha educacional. Uma falha que nos leva a só acreditar a poesia na medida em que pudermos explicar. Mas a poesia não existe para ser explicada, existe para nos ensinar a ver de novo e a ouvir de novo. Só isso, e isso é tudo. O termo esta, no terceiro parágrafo, pode ser entendido como elemento de coesão referencial que remete para a ideia de poeticamente no texto, tá? Releia o texto a seguir e explique a função coesiva do pronome demonstrativo isso. Talvez, quando os alunos se queixarem da poesia ou quando nós, professores, pouco espaço concedemos a ela em nosso dia a dia, talvez isso seja consequência de uma grande falha educacional, uma falha que nos leva a só aceitar a poesia na medida em que pudermos explicar. Então, no contexto, o pronome isso tem função de coesivo, né? Então, para não repetir o que foi dito antes, que era dos alunos se queixarem, dos professores tirarem a poesia da sala de aula, para não ter que fazer essa repetição, a gente coloca o isto, tá? O conectivo e geralmente é usado para estabelecer a relação de adição entre palavras e orações. Porém, ele também pode ser usado para expressar a ideia de oposição e adversidade. Qual das alternativas a seguir traz um texto em que o conectivo e estabelece relação semântica de oposição? Então, letra A. Fizemos o curso de letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois nunca mais nos encontramos pessoalmente. 12. Há qualquer coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, quando me escondia em poesia e ficção. Crônica algumas vezes também é feita, intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grandes coisas. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar modernas demais, antiquada demais. Alguns discorrem sobre o assunto e é gostoso compartilhar ideias.
Aos textos que parecem passar despercebidos. Outros rendem um montão de recados. Você escreveu exatamente o que eu sinto. Isso é exatamente o que falo com os meus pacientes. E isso que digo para os meus pais. Comentei com minha namorada. Os estímulos são valiosos para quem nestes tempos andava meio assim. É como me botarem no colo. Também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima essa brincadeira séria, com alguns textos que iam acabar nesse livro, outros espalhados por aí, porque eu levo a sério ser sério, mesmo quando parece que estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade, palavras são meu jeito mais secreto de calar. Os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre suas partes. Quanto à construção do fragmento, o elemento nisso introduz o fragmento botar na cara na janela em crônica de jornal. 13. O leão e a raposa. Um leão envelhecido, não podendo mais procurar alimento por sua própria conta, julgou que devia arranjar um jeito de fazer isso. Então foi a uma caverna, deitou-se e se fingiu de doente. Dessa forma, quando recebia a visita de outros animais, ele os pegava e os comia. Depois que muitas férias já tinham morrido, uma raposa, ciente da armadilha, parou a certa distância da caverna e perguntou ao leão como ele estava. Como ele respondesse, mal, e lhe perguntasse por que ela não entrava, disse a raposa. Ora, eu entraria se não tivesse marcas de muitos entrando, mas de ninguém saindo. Assinale a alternativa correta. Então é a letra A. O fragmento, não podendo mais procurar alimento para sua própria conta, apresenta a causa de decisão assumida pelo leão. 14. Guardião da brasilidade na América. Na primeira vez que esteve no Brasil, o historiador Thomas Goen não estava entendendo nada. Logo ao chegar, tinha um encontro com o renomado professor da História da Universidade de São Paulo. O professor chegou 1h30 atrasado e anunciou que precisava viajar em seguida. Convidou o jovem Cohen, então com 25 anos, para acompanhá-lo à cidade de Franca, onde passaria o fim de semana dando palestras. Cohen pensou que o professor fizera o convite apenas para compensá-lo pelo desencontro e polidamente recusou. Só depois descobri que os brasileiros são assim mesmo, disponíveis, espontâneos, diz Cohen. Acabou encarando-se com a informalidade dos intelectuais brasileiros e hoje, passados 30 anos, entende muito do Brasil. Já visitou o país dezenas de vezes. É fluente em português, especialista na obra do padre Antônio Vieira e guardião de uma preciosidade, a única biblioteca dedicada exclusivamente às coisas do Brasil e de Portugal em solo americano. A de Oliveira Lima Library. Na primeira linha, a expressão na primeira vez pode ser entendida como ou como uma forma remissiva que faz referência temporal a um constituinte do universo textual. Então tá, gente. Terminamos então a correção do livro de atividades. Então nós encerramos a unidade 7 o livro de vocês, unidade 7. Então vamos para a unidade 8. Tchauzinho!